Vamos lá, que nesse vídeo nós vamos falar de uma empresa que distribuiu quase 10 bilhões de reais em proventos ao longo do ano de 2024, se traduzindo num dividend yield bem próximo da faixa dos 10,8%. Estamos considerando aqui um dividend yield ajustado pela bonificação que foi realizada ano passado e também pelas subscrições. Por que é que a Itaúsa vem se transformando numa excelente pagadora de dividendos em 2025? Vale a pena aumentar a posição nessa ação? Tudo isso nós vamos saber analisando primordialmente os resultados, né? Então, nesse vídeo, nós vamos abordar 4 pontos. No primeiro deles, vou destacar os principais pontos positivos do resultado de Itaúsa. Na segunda parte, nós vamos ver quais seriam os principais gatilhos de alta para a ação da Itaúsa já no curto e médio prazo. Por que essa empresa poderia estar sendo negociada muito abaixo do seu valor justo, considerando aquilo que a gente tem pela frente já no curto prazo? Na terceira parte, vamos falar sobre um ponto de atenção importante nas ações do Banco Paine, relativo à recuperação judicial de uma empresa que tem uma certa exposição à carteira do Banco Paine. Então você que pensa em investir nesse banco tem que acompanhar de perto os próximos resultados e vou mostrar isso para vocês. Por fim, vamos falar um pouco da SLC Agrícola, que vem implementando uma estratégia agressiva de crescimento, mesmo diante desse cenário de agronegócio bem estressado. Seria essa uma estratégia vencedora para quem olha para ganho de produtividade a longo prazo? Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimento. Se as informações contidas aqui te ajudarem, peço que você fortaleça o nosso trabalho se inscrevendo e também deixando um comentário, e bora pro vídeo. Começando pelas ações da Itaúsa, que apresentaram um lucro recorrente de 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 16% na base anual e resultado recorde ao longo do ano de 2024. Na comparação com o ano de 2023, o lucro cresceu quase 10%, atingindo essa faixa de 14,8 bi. Além disso, nós tivemos aqui um crescimento de 9% no patrimônio líquido da empresa, trabalhando com um retorno sobre o patrimônio líquido de 17,4% ao ano. Então vejam que estamos falando do ROI recorrente, ou seja, excluindo todos os efeitos não recorrentes, mostrando a capacidade real de geração de valor dessa empresa a longo prazo. E aqui nós temos o valor patrimonial por ação da Itaúsa desde 2011 até o ano de 2024. Vejam que ela sai de um valor patrimonial por ação de R$ 6,71, alcançando agora a faixa de R$ 7,97, quase R$ 8,00 é o valor patrimonial de cada ação. Então vejam que a taxa de crescimento não foi uma taxa tão elevada, mas ainda assim apresentou um certo crescimento ao longo dos últimos 14 anos. E por que essa taxa de crescimento não foi tão elevada? Porque a Itaúsa ela remunera muito via bonificações, né? Então ela está constantemente emitindo maior número de ações junto ao mercado. É uma forma de converter reserva de lucros em aumento de capital social. E com isso o investidor que fica comprado no ativo vai multiplicando de maneira exponencial o seu número de ações, porque aqui é bonificação sobre bonificação. Então vejam que houve bonificação de 10% nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Uma bonificação de 10% em 2018 e agora ela volta a bonificar mais uma taxa de 5% ao ano. Então isso permite que você vai multiplicando o seu número de ações e obviamente, como nós temos um crescimento ainda do lucro por ação, o dividendo também tende a ser crescente, né? É isso que nos mostra esse gráfico de crescimento dos proventos da Itaúsa para quem permaneceu investido na ação nos últimos 15 anos. E além do excelente lucro líquido recorrente, a empresa distribuiu um caminhão de proventos. Então, nos últimos 12 meses, foram distribuídos 9,6 bilhões de reais líquidos em proventos, aproximadamente 88 centavos por ação. Então aqui nós temos um dividend yield bem próximo de 10% para os investidores que compraram abaixo de R$ 9,00. Lembrando que a empresa anunciou uma subscrição de ações, fazendo uma chamada de capital ao pequeno investidor, numa proporção de 1,37% das ações disponíveis no mercado. Então você poderá comprar uma pequena quantidade de ações da Itaúsa pagando R$ 6,70. Se você olha para essa ação com viés previdenciário, pretende continuar acumulando participação dentro desse ativo, olhando para o crescimento dos dividendos, essa é uma ótima oportunidade que acaba beneficiando aquele investidor que já está comprado há mais tempo nas ações. Agora, no tocante à contribuição de cada uma das empresas para esse ótimo resultado, a gente vê que o Itaú segue carregando as ações da Itaúsa nas costas, já que o banco ele representa mais de 90% do resultado e apresentou também aqui um crescimento de 22% na comparação do quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023. Além disso, nós tivemos também a Copa Energia apresentando um crescimento contínuo aqui, né? Um crescimento de 12%, saindo de 71 milhões para 80 milhões. Lembrando que esse é o resultado recorrente das empresas investidas de acordo com a participação que a Itaúsa detém nelas, né?
Entretanto, outras empresas acabaram performando mal, como é o caso da EGEA Saneamento, CCR, que apresentou retração de lucros, a Dexco, que apresentou um prejuízo de 32 milhões e a NTS, que apresentou um prejuízo de 34 milhões. Então nós temos aqui o Itaú carregando o resultado nas costas e uma pequena contribuição também da Copa Energia. Lembrando que essas outras empresas estão em cenários diferentes, principalmente aqui a NTS, a CCR e a Dexco. Um gatilho de alta que nós teremos futuramente, sem dúvida, é a abertura de capital da EGEA Saneamento em bolsa. E por que isso pode gerar um impacto significativo no valuation da Itaúsa? Porque, como vocês sabem, no ciclo de alta, ao realizar a abertura de capital, a empresa ela vem bem precificada, negociada a algumas vezes o seu valor patrimonial. Então aqui nós teremos um upside significativo no valor de mercado da EGEA Saneamento. Isso vai se traduzir também numa valorização maior do portfólio da Itaúsa, que atualmente segue negociada com desconto de 25%, considerando a sua participação de mercado em cada uma dessas companhias. E o próprio Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa, não sabe explicar por que existe um desconto tão grande frente ao valor da holding, haja vista a excelente alocação de capital e o retorno que ela tem gerado aos seus investidores. E aqui o Setúbal destaca que no desconto o valor de mercado da Itaúsa é menor do que a participação dela no Itaú, fora as outras participações que a gente tem nas outras empresas investidas no setor não financeiro, então o desconto é muito alto. O segundo gatilho de alta para as ações seria a reforma tributária que a partir de 2027 reduzirá a ineficiência tributária da holding em cerca de 650 milhões. Isso parece não estar precificado na bolsa. Então, como a própria empresa destaca, em janeiro de 2025 foi aprovada a Lei Complementar 214 de 2025, que trata da reforma tributária sobre bens e serviços, e conforme o artigo 6 e 542, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS deixará de existir e não haverá incidência de IBS ou CBS sobre receitas financeiras, incluindo o JCP, pois tais tributos somente incidirão sobre operações onerosas com bens e serviços. Dessa forma, a partir de 2027, tais despesas tributárias da Itaúsa deixarão de existir. Nesse contexto, a administração da companhia reforça que o atual patamar de desconto está acima do que considera adequado para o indicador. Então, realmente aqui um desconto bem acima da média, principalmente considerando a qualidade do portfólio da holding. Pessoal, no tocante agora aos dividendos, vejam que os dividendos da Itaúsa passaram por certa oscilação entre os anos de 2016 e o ano de 2024. Mas vejam que em 2020 nós tivemos a tragédia da pandemia. Então, muitos bancos, como o próprio Itaú, represaram seus dividendos porque não se sabia quando viria a recuperação daquele fenômeno. Em 2021 e 2022 nós tivemos um alto índice de inadimplência, que tornou o Itaú também diligente quanto à distribuição de proventos. Mas de 2023 e 2024, com a recuperação dos resultados e também uma carteira bem controlada em termos de inadimplência, o banco vem repassando o excesso de capital para os seus investidores. E tudo isso vai entrar no caixa da Itaúsa e vai se transformar também em dividendo para os seus acionistas. Então, no tocante aos dividendos, o Setúbal diz que espera continuar repassando todos os dividendos e JCPs que a Itaúsa recebe do Itaú, como tem feito nos últimos anos. Os recebidos das empresas não financeiras têm sido utilizados basicamente para fazer frente às despesas financeiras da própria holding. Então, ele utiliza os dividendos das empresas não financeiras para sustentar a holding, e o que ele recebe do Itaú, que na verdade a grande massa de proventos vem do Itaú, ele repassa para os investidores da Itaúsa, culminando nesse dividend yield próximo da casa dos 10%. Então aqui nós temos uma ótima empresa, me parece ainda relativamente descontada, principalmente quando a gente considera a questão do desconto holding, que deve se reduzir bastante a partir de 2027, e poderemos no próximo ciclo de alta ter a abertura de algumas empresas que estão aqui no portfólio da Itaúsa, gerando um impacto positivo no valor de mercado também da holding. Então, uma empresa para você acompanhar de perto. Para a galera que é assinante do canal, consigo dar uma olhada no nosso mapa de valor, respeitar o preço teto para aportes de maneira conservadora para defender um bom dividend yield já na saída. Deixe para mim um comentário para falar se você acha que vale a pena investir em Itaúsa ou Banco Bradesco no cenário atual. Agora vamos falar das ações do Pine 4, cuja cotação custa apenas R$ 4,52, uma empresa negociada a um preço-lucro inferior a 4 vezes. Galera, esse é sim um PL muito descontado. Temos ainda aqui um bom desconto frente ao seu valor patrimonial, ou seja, hoje o Pine 4 negocia a um P sobre VP de 0,86, tendo pagado
um dividend yield de 11% nos últimos 12 meses. Então, casando aqui os indicadores de valuation com a rentabilidade apresentada nos últimos 12 meses, me parece um banco relativamente descontado, já que o Pine conseguiu entregar um ROI de bancão, né? Temos aqui um ROI de quase 22%, um excelente retorno sobre o patrimônio líquido, um valuation muito descontado e uma ótima distribuição de dividendos. Seria essa uma oportunidade imperdível para a carteira do investidor de longo prazo? Primeiro ponto de atenção é que o Pine chegou a reportar um prejuízo no ano de 2020 e de lá para cá vem reportando um forte crescimento dos seus lucros, haja vista a retomada do varejo nas operações do banco, né? Então, até 2021, era um banco exclusivamente de atacado. Entre 2022 e 2023, ele começou a trazer varejo para suas operações, atuando ali com crédito consignado, está com operações muito azeitadas, entregando bom crescimento dessa carteira e com baixo índice de inadimplência. Porém, nós temos um grande ponto de atenção no radar, que é a recuperação judicial de Gigante do Café, né? Então, isso acaba expondo uma crise no setor agrícola e também expondo grandes credores. E nesse contexto, o grupo Montesano Tavares, que recentemente entrou com pedido de recuperação judicial, deve ao Banco Pine algo na cifra de 154 milhões de reais. Pra vocês terem uma noção do impacto disso nas operações do banco, o lucro líquido total do ano de 2024, que foi um ano recorde para o banco, foi de 258 milhões, né? E só o grupo Montesano Tavares deve ao Banco Pine 154 milhões de reais. E com esse pedido de recuperação judicial, obviamente, nós deveremos ter grandes provisões, né? A PCLD ampliada crescendo agora no primeiro trimestre de 2025. Então, muito daquilo que poderia ser lucro líquido no primeiro trimestre vai ser convertido numa PCLD, numa provisão de crédito para liquidação duvidosa. Então, se você está pensando em montar a posição nesse banco, a sugestão é aguardar um pouco para a gente olhar como vai ficar o resultado do primeiro trimestre de 2025, sem tomar nenhuma decisão precipitada, já que as nossas decisões de investimentos devem ser guiadas prioritariamente pelos resultados reportados pela empresa. Mas, de uma forma geral, me parece sim um banco muito descontado, entregando forte crescimento de resultados e deve continuar sendo um bom pagador de dividendos. Mas um cuidado adicional devido ao curto histórico de lucros e esse ponto de atenção relativo ao pedido de recuperação judicial do grupo Montesano Tavares. Agora vamos falar de uma ação que vem passando por um período de grande volatilidade nos últimos 6 meses. Percebam só como oscila a cotação da SLC Agrícola, que chegou a ser negociada por R$ 16,74 no dia 21 de novembro de 2024. Em algumas semanas depois, em dezembro, chegou a ser negociada por quase R$20. Galera, será que vale a pena investir numa ação com essa característica mais cíclica, mais volátil para o longo prazo? E por que essas ações acumularam a queda de 5% na última semana, mas se recuperaram mais de 8% agora no último pregão? Pessoal, o que acontece é que diante desse cenário de estresse no agronegócio, né, uma queda no preço das principais commodities como o milho e até mesmo a soja e também intempéries climáticas batendo na produtividade do agro, a gente vê as empresas menores passando por um momento de maior dificuldade. E a SLC, como líder de mercado, ela tem feito diversas aquisições diante desse cenário, né? Inclusive, no último mês, ela já fez 2 aquisições. Então, aqui no fato relevante de 14 de março de 2025, a SLC informa a aquisição de 40 mil hectares de terras lá no estado da Bahia e quase 8 mil hectares no estado de Minas Gerais, através da sua subsidiária Fazenda Paladino. Sendo que no início de março, a empresa já havia informado a aquisição de outra empresa do agronegócio, que permitiria o crescimento de 13% sobre a área plantada na safra 2023/2025, fortalecendo a estratégia de diversificação geográfica do portfólio de terras sob sua gestão e também visando dirimir riscos climáticos. E assim, hoje eu gosto muito da empresa, considero as operações mais enxutas do agronegócio, um alto nível de eficiência. A empresa ela progride investindo em tecnologia, inovação e modernização do seu processo produtivo. Tudo isso vai gerando economia de custos, né? Além disso, ela tem também a operação de sementes que vem crescendo bastante. Então aqui você compra uma empresa que produz e exporta algodão, milho e soja e também está começando a entrar no segmento de sementes, né? Pessoal, e aqui cabe destacar que a SLC comprou 900 milhões de reais em terras com desconto de 40% sobre o portfólio, né? Então ela está comprando barato. Imagina quando essa empresa conseguir pegar aí um ciclo de alta na soja ou no algodão, o potencial de produtividade aliado à eficiência da empresa, qual é a taxa de retorno que essas terras adquiridas agora, diante desse cenário estressado junto ao agronegócio, pode gerar para a empresa. E aqui tem um valor invisível que muitas vezes o investidor não consegue precificar, né? Já que as terras de alta qualidade do portfólio da SLC Agrícola se valorizam a uma taxa superior ao CDI a longo prazo.
prazo. Vejam que em junho de 2023 houve uma reavaliação do valor justo das terras da SLC Agrícola e esse valor saiu de 9,5 bilhões para 10,9 bilhões, ou seja, um aumento de 17% no valor líquido dos ativos, né? Poderia estar descontada naquela época, né? E vejam que quando essa informação saiu, as ações chegaram a se valorizar mais de 5%. Outro ponto importante é que o movimento realizado em 2024 pela família Scheffer destaca que a SLC Agrícola deveria valer pelo menos o dobro, considerando não só o valor intrínseco da qualidade das terras, como também as operações, e hoje é mais barato comprar a SLC do que fazendas, segundo Guilherme Scheffer, família aqui especializada na produção de soja. Segundo ela, as terras do padrão da SLC mais as operações deveriam valer de 2 vezes a 2,5 vezes o valor da ação, né? Então, claramente, a gente tem uma distorção preço-valor, considerando ainda o padrão de qualidade do processo produtivo da SLC Agrícola. É claro que ninguém quer comprar agro hoje, né? Já que todo o setor vem sofrendo. Mas, normalmente, se você vai apostar numa ação cíclica, você quer comprar justamente no olho do furacão, né? Quando o cenário é nebuloso, para pegar justamente um ciclo de alta que a gente não sabe, é claro, quando pode de fato acontecer. Bom, segundo o BTG, essa aquisição de terras seria um ponto positivo que reforça a visão de growth, de crescimento por parte da SLC Agrícola e reforçaram ainda a recomendação de compra para os papéis. Então o BTG mantém recomendação de compra para as ações da SLC com preço-alvo em R$ 24,00, um potencial de valorização de 29% frente ao último fechamento. Importante ainda destacar que na questão dos dividendos, a empresa faz um payout médio de 50% do lucro líquido, então ela tem capacidade de, desde que cresça os seus lucros, né, apresente crescimento dos seus resultados, gerar um dividendo interessante a longo prazo, já que um payout de 50% do lucro líquido é um payout interessante. Além disso, a empresa tem feito diversos programas de recompra de ações, comprando uma quantidade bem relevante de ações, né? Então, o alinhamento entre recompra de ações e um payout interessante de dividendos gera um excelente retorno total ao investidor. Então, apesar das características cíclicas da empresa, eu considero a SLC uma boa empresa para compor um portfólio previdenciário. Para a galera que é assinante do canal, sugiro que dê uma olhada nas nossas análises lá no Mapa de Valor e também alguns vídeos exclusivos para membros com uma análise mais detalhada da SLC Agrícola. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe um comentário e até o próximo vídeo.